Oiê! Hoje a gente vai falar sobre relatórios e quem vai ajudar a gente é o senhor Graciliano Ramos. Por que eu trouxe o Graciliano Ramos para falar com a gente sobre relatórios? Porque antes dele ser um dos maiores escritores brasileiros da geração modernista, ele foi prefeito. Ele foi prefeito de uma cidade chamada Palmeira dos Índios, entre 1927 e 1930. Ele teve um grande destaque ali na atuação da sua prefeitura, ali como prefeito no cargo executivo, através de 2 relatórios que ele escreveu e encaminhou para o governador do estado. Nesses relatórios ele contava ali como que foram feitos os gastos da prefeitura no momento ali que ele assumiu, e ele traz algumas indicações para a gente de como fazer o relatório. A partir do recebimento desses relatórios, uma das pessoas que leu esses relatórios lá no governo do estado ficou impressionado com a redação e falou assim: nossa, você tem algum manuscrito aí que você não quer publicar? E aí foi que o Graciliano Ramos já tinha um livro ali escrito e, enfim, foi daí veio para o mundo. Ele saiu ali da trajetória política. Na verdade, não saiu totalmente, né? Ele terminou ocupando outros cargos depois, porque no brasileiro escritor não só escreve, faz outras coisas também, né? E aí ele foi viver ali a vida dele, enfim. Mas os relatórios chamaram muita atenção da sociedade. E eu trouxe para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre como fazer relatórios. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar quando a gente vai falar sobre o relatório, e esse exemplo que eu estou trazendo, é que de 1930, 1927, já tem 90 anos, quase 100, que esses relatórios foram escritos, é que a gente tem uma mudança de linguagem muito grande que aconteceu aí na sociedade. Normal, a língua ela passa por essas mudanças, então algumas coisas que vocês vão ver aqui escritas, a gente teve algumas alterações, tá? Mas é importante que a gente consegue explorar bastante esse gênero textual, a gente consegue falar sobre o que é escrever o relatório, o que é o relatório, tá? Então a gente vai começar falando sobre isso. Então, o que é um relatório? O que é interessante da gente falar sobre esses gêneros profissionais, por exemplo, recibo, certificado, relatório, é que a gênese ali do nome desse documento, ela já conta o que ele é. Então, um relatório vem do verbo relatar, quem relata, relata alguma coisa para alguém. Então, a gente está falando de contar uma história sobre alguma situação ali que está sendo observada. Então, quando um professor pede para você elaborar um relatório, é porque você vai observar alguma situação e vai relatar aquela situação, né? Você pode dar ali a sua opinião crítica sobre esse fato que você está relatando, mas você vai relatar uma situação. Então, precisa ter o quê? Ele precisa ter essa robustez do que está sendo contado. Então, no relatório a gente vai ter esses elementos que são primordiais. Quando foi feito essa observação, então a data é importantíssima. Nenhum documento sem data, ele tem validade. Então, a data, quando que esse documento, quando que foi feita essa observação, quando foi feito essa análise. Quem fez, então, ele precisa estar assinado de alguma forma. Para quem ele está sendo enviado e a mensagem que está sendo passada, tá? Então, e aí algumas vezes os alunos têm dúvidas sobre como a formatação que ele vai usar. Então, nas empresas, às vezes a gente tem algum formulário para fazer um relatório, por exemplo, se você trabalha numa imobiliária, você tem um formulário para fazer um relatório de vistoria. Às vezes você pode fazer um relatório
no formato de memorando, então você vai usar o formulário de memorando. Se você for fazer um relatório no formato de carta, ele vai ter a estrutura da carta, a data, o destinatário, o assunto e a mensagem, e por fim vai ser assinado. Se você for fazer esse relatório ABNT, ele vai ter uma capa que vai seguir o modelo ABNT, que vai ter o título do relatório, a instituição que ele está representando, e o nome do autor e o ano. Então, todas essas informações, elas vão estar ali de alguma forma, porém, elas vão estar de acordo com o gênero que elas estão reproduzindo, tá? Então, nesse relatório, a gente vai ver aí algumas dessas principais indicações que eu contei para vocês. Então, aqui a gente tem ali o relatório, ali, ó, relatório ao governador do estado de Alagoas. Aí a gente tem a indicação do que está sendo trazido. Então, eu trago a Vossa Excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. Então, a gente tem essa introdução do assunto que está sendo trabalhado. Ele traz aqui um parágrafo introdutório, situando o leitor do que ele vai trazer, e ali, no comecinho, ele coloca começos, né? É a introdução do relatório, então, começos. Nesse ladinho, a gente tem a capa. Esse documento eu peguei na Fundação Rui Barbosa, tá? Eu deixo o link aqui para vocês também, para caso alguém tenha interesse. E aí, a gente tem um relatório que tem uma capa bem parecida com a capa da BNT, tá? E aqui a gente tem a estrutura dele. Então, algumas palavras, elas já não estão em uso, elas já são grafadas diferente, mas a estrutura é essa que eu estou falando para vocês. Então, trago a Vossa Excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. Não foram muitos que os nossos recursos são exíguos. Então, aí a gente já tem uma característica do escritor, né? Assim, minguados, entretanto, quase insensíveis ao observador afastado que desconhece as condições em que o município se achava, muito me custaram. Então, essa aqui, ele já está trazendo um panorama do que ele vai trazer. Então, ele está falando, olha, eu vou falar para vocês do que foi realizado, mas não foi muita coisa, porque não tinha dinheiro. Então, é isso que ele falou já no começo, ele já dá um panorama do que vai ser esse relatório. Eu trouxe aqui um item só para vocês, só como curiosidade, ele fala quanto que ele gastou no cemitério. Então, ali, ó, o cemitério da cidade. Então, no cemitério, enterrei 189 mil, pagamento ao coveiro e a conservação. Então, ele não traz ali um relatório habitual, né? Então, lá no cemitério eu enterrei. Então, a gente já tem até um tom jocoso dentro dessa estrutura que é muito quadrada, né? Então, no relatório a gente não tem espaço para dupla interpretação. A gente tem o que aconteceu. Então, com o cemitério, eu gastei 189 mil. Ele deu aqui uma melhor elaborada na forma que ele trouxe a frase, mas a gente entende que foram gastos 189 mil nesse cemitério. As leis municipais, então, em janeiro do ano passado não achei um município, nada que se parecesse com lei, fora as que havia da tradição oral, anacrônicas do tempo das candeias de azeite. Então, esses trechos aqui foram os que chamaram muita atenção das pessoas que receberam esse relatório. O que ele está querendo contar aqui? Que por falta de legislação, ele teve que tomar algumas atitudes como prefeito para melhor fazer esses gastos da prefeitura. Então, não existia legislação, todos os acordos eram feitos de boca. A partir de agora, eu criei esses regramentos para a administração pública, tá? Aqui já é o finzinho do relatório, que aí ele fala que ele traz aqui, ele já vai finalizando, então ele fala aqui, ó, perdi vários amigos ou indivíduos que possam ter semelhante nome, não me fizeram falta. Então ele fala que para fazer essa administração, ele terminou criando muitas inimizades, né?
há o descontentamento. Se a minha estada na prefeitura por estes 2 anos dependesse de um plebiscito, talvez eu não obtivesse 10 votos. Paz e prosperidade. Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929, Graciliano Ramos. Então, aqui no fim, ele conta como foi penoso ali conseguir fechar essa conta da prefeitura e fazer esse relatório, né, contando como foram feitos esses gastos. E ele conta, olha, para fazer tudo isso que eu fiz, eu criei muitas inimizades. Então, se eu tivesse que ser reeleito novamente, talvez eu não conseguisse, porque aqui o negócio não está bom para o meu lado. Mas ele conta isso de uma forma muito sensível, seca até, né? Mas não dá dupla interpretação, a gente entende, mas ele usa um vocabulário diferente do que é usado nesse tipo de comunicação. Por isso que quando esse relatório chega lá no governo do estado, as pessoas que estão ali, elas falam assim, nossa, olha que bem elaborado, olha que diferente de tudo que a gente já viu. E aí o Graciliano Ramos tem os primeiros contatos ali com as pessoas que vão publicar o seu livro, enfim, os seus primeiros livros, enfim, e viver como escritor. O que esse relatório traz para a gente que é importante, para a gente que vai escrever um relatório, é essa ideia de ter um começo, um meio e um fim, situar o leitor do que vai vir ali no corpo do documento fazer a descrição detalhada do que foi feito nesse caso ali, com o dinheiro. Você vê que ele no corpo do relatório ele vai trazendo com tudo que ele foi gastando. É interessante esse ponto ali do cemitério, mas ele vai falando tudo que ele gastou, e no final você tem uma conclusão. Olha, eu consegui fazer tudo isso, mas não foi fácil. Não foi fácil porque não tinha dinheiro, não tinha legislação, não tinha regramento, então eu tive que criar muita briga, né, para eu conseguir chegar nesse panorama que eu estou, tá? Então, é isso que a gente precisa pensar. Para a gente finalizar, então, o relatório ele precisa ter quem relata alguma coisa a alguém. Então, precisa ter quem fez, quem elaborou esse documento, precisa estar assinado em algum ponto, precisa ter para quem ele vai, por que ele está sendo elaborado. Ele tem que ter um começo, meio, fim, porque ele é uma narrativa, ele vai contar uma história. E ele vai contar uma história que não tem dupla interpretação, ele é muito claro, ele é um gênero profissional, então ele vai trazer exatamente o que foi observado. Na conclusão, a gente pode trazer uma inferência da pessoa que está elaborando esse documento, tá? E ele vai ter que ter a data que ele foi elaborado. A data é muito importante, porque sem a data a gente não tem como entender se esse documento cumpre se aquilo que foi relatado ainda é vigente no dia que eu estou lendo, né? Então é isso. Então precisa ter data, começo, meio e fim, quem escreveu e para quem vai ser feito. Essas são as ideias primordiais. Precisa ter uma boa formatação, de acordo com o gênero escolhido. Se for uma carta, formatação de carta. Se for um memorando, formatação de memorando. Se for em ABNT, formatação de ABNT. Se for no formulário ali da empresa, de acordo com os regramentos da empresa. Então, a gente vai precisar fazer esse documento de acordo com que ele vai atender. Sempre pensando que quem relata alguma coisa para alguém em algum dia, enfim, tá? Então é isso, pessoal. Espero que o Graciliano Ramos tenha ajudado vocês a entenderem como fazer um documento, um relatório, e a gente se vê.